Bem-vindo a uma jornada pelas sombras do poder. Hoje, em Histórias UOL, estamos desvendando os segredos estranhos dos militares mais brutais do mundo. Desde táticas ocultas que moldam a política global até rituais bizarros que unem soldados além dos campos de batalha, este vídeo revela o véu do enigmático mundo do poder militar. Quais segredos essas forças possuem que poderiam mudar o equilíbrio de poder da noite para o dia? Como, por exemplo, o segredo de uma empresa de refrigerantes que se tornou uma das maiores marinhas do mundo. Assistir a este vídeo não apenas satisfará sua curiosidade, mas também lhe proporcionará uma compreensão mais profunda de como e por que esses grupos militares operam sob a superfície. Não se trata apenas das histórias, é sobre ganhar insights que podem influenciar sua perspectiva sobre os assuntos mundiais e a segurança. Quanto você realmente sabe sobre as forças que podem estar moldando seu mundo agora? Você já se perguntou quanto do que vemos e ouvimos é a história completa? Está pronto para mergulhar nas partes do mundo que geralmente permanecem ocultas? A Pepsi comandou a sexta maior força naval do mundo. Durante os momentos tensos da Guerra Fria em 1959, o então vice-presidente Richard Nixon esteve em Moscou para a Exposição Nacional Americana. No meio de um debate acalorado sobre os méritos do capitalismo e do comunismo com o líder soviético Nikita Khrushchev, Donald Kendall, que liderou as operações internacionais da Pepsi, interveio, oferecendo a Khrushchev uma amostra de uma bebida gasosa e da cor caramelo. O primeiro-ministro soviético foi imediatamente cativado e, em breve, os seus cidadãos também. No entanto, adquirir a Pepsi não foi simples. O valor dos rublos soviéticos era insignificante além das suas fronteiras, necessitando de um sistema comercial para a compra da Pepsi. Inicialmente, em 1972, os soviéticos forneceram grandes quantidades da sua vodka Stolichnaya, produzida pelo governo, em troca do refrigerante, tornando a Pepsi o primeiro produto ocidental a ser vendido na União Soviética. Na década de 1980, os boicotes americanos a produtos soviéticos como a vodka, que eram estimulados pela Guerra Soviético-Afegã, prejudicaram este acordo. Enfrentando desafios econômicos, mas ainda ansiando por doçura, os soviéticos conceberam uma solução inventiva em 1989. Ofereceram à Pepsi uma frota naval que continha 17 submarinos, uma fragata, um cruzador e um contratorpedeiro, num acordo de troca avaliado em 3 bilhões de dólares. Assim, a Pepsi detinha temporariamente o título de sexta maior marinha do mundo. Donald Kendall, agora CEO da Pepsi, comentou com humor ao conselheiro de Segurança Nacional dos Estados Unidos, na época, estou a desarmar a União Soviética mais rapidamente do que você. Apesar da frota formidável, a Pepsi não se tornou pirata em alto mar, nem buscou vinganças contra os carregamentos da Coca-Cola. Em vez disso, venderam os navios de guerra para sucata à Suécia. Curiosamente, a Coca-Cola tem sua própria narrativa de guerra. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola lançou uma ampla iniciativa para garantir que as tropas aliadas continuassem abastecidas com Coca-Cola. Através do seu Programa Observador Técnico, distribuíram mais de 5 bilhões de garrafas de Coca-Cola às forças durante o conflito. O soldado japonês que lutou na Segunda Guerra Mundial por 3 décadas, em 1942, Onoda foi convocado para o exército japonês e treinado em táticas de guerrilha. O código militar Senjin-kun, que influenciou os soldados japoneses a preferirem a morte à captura, também alimentou os infames ataques kamikaze contra navios aliados no Teatro do Pacífico. Ao contrário do kamikaze, Onoda recebeu ordens de preservar sua vida para o combate. Em 1944, ele foi enviado para a ilha de Lubang, nas Filipinas, com ordens de demolir uma pista de pouso. Após o fracasso de sua missão, ele e 3 camaradas escaparam para a selva densa, onde permaneceram pelos 29 anos seguintes. Após a rendição do Japão em agosto de 1945, foram feitos esforços para informar os soldados isolados, incluindo o lançamento de panfletos sobre a ilha de Lubang, declarando o fim da guerra. Onoda rejeitou estes anúncios como engano do inimigo ou propaganda yankee e continuou as suas operações de guerrilha contra a população local, impulsionado por uma crença fervorosa de que a guerra persistia. Em 1972, todos os 3 amigos de Onoda morreram, deixando-o como o último guerrilheiro de seu grupo. Sua solidão terminou 2 anos depois, quando encontrou Norio Suzuki, um explorador japonês. A busca de Suzuki o levou a resgatar o ex-comandante de Onoda, agora um livreiro idoso que finalmente convenceu Onoda a cessar a luta. Ao retornar ao Japão, Onoda foi celebrado como um herói nacional e escreveu um livro de memórias best-seller contando sua batalha prolongada, embora equivocada, que tragicamente custou a vida de vários filipinos inocentes, muito depois do fim do conflito global. Suástica, de símbolo antigo a emblema militar.
Hoje, a suástica é comumente associada ao sombrio legado de Hitler, aos campos de concentração nazistas e à tragédia global da Segunda Guerra Mundial. Contudo, esse símbolo tem origens antigas, remontando a milhares de anos na Índia. Derivado do termo sânscrito para bem-estar, a suástica tem sido um símbolo de boa sorte e saúde entre hindus e budistas por séculos. É um dos símbolos conhecidos mais antigos da história humana, com representações em cavernas datando de mais de 6.000 anos. Na América do Norte, a suástica também foi significativa para as culturas nativas americanas, incluindo os Navajo, para quem representava o sagrado tronco giratório usado em cerimônias de cura. Em 1920, quando a 45ª Divisão da Infantaria foi formada a partir de unidades da Guarda Nacional de Oklahoma e tropas do Arizona, Colorado e Novo México, eles adornaram as mangas de seus uniformes com a suástica. Isso homenageava muitos membros nativos americanos de tribos como os Navajo que serviam na divisão. No entanto, a ascensão de Hitler e sua adoção da suástica mudaram drasticamente sua percepção. Na sequência da Segunda Guerra Mundial, a 45ª Divisão de Infantaria descontinuou o uso da suástica. Até 1939, eles adotaram o pássaro trovão, outro símbolo nativo americano reverenciado, como seu emblema oficial, distanciando-se das associações manchadas da suástica. Os 10.000 imortais. O rei Frederic Guilherme I da Prússia tinha uma fascinação incomum por homens altíssimos. Durante seu reinado de 1713 a 1740, ele expandiu significativamente o exército prussiano de 38.000 para 83.000 soldados. Conhecido carinhosamente como o Rei Soldado, ele preparou o terreno para seu filho, Frederic, o Grande, para transformar a Prússia numa poderosa força militar. No entanto, Frederic Guilherme I tinha interesses peculiares. Ele criou um regimento conhecido como os Gigantes de Potsdam, onde o único critério para o alistamento era a altura extraordinária. Apenas homens com mais de 6 pés de altura, que equivalem a 1,83 m, eram considerados aptos. Curiosamente, esses homens nunca entraram em combate. Em vez disso, serviam como entretenimento pessoal do rei, muito parecido com um espetáculo curioso num carnaval. Em ocasiões em que se sentia mal, o rei se deleitava em fazer esses gigantes desfilarem ao redor de seu quarto. Para aumentar sua estatura imponente, eles usavam chapéus que adicionavam mais 1,5 pés à sua altura. O rei, que frequentemente esboçava esses homens de memória, declarou famosamente: "A garota ou mulher mais bonita do mundo seria indiferente para mim, mas soldados altos, eles são minha fraqueza." O que começou como uma obsessão excêntrica, logo escalou para uma forma sinistra de eugenia. Embora muitos soldados se voluntariassem, outros foram recrutados à força. O rei Frederic embarcou numa campanha por toda a Prússia para identificar bebês nascidos de pais altos. Ele até orquestrou casamentos entre soldados altos e mulheres altas para criar uma geração de gigantes. Pelo início de 1800, esse programa de criação havia aumentado notavelmente a altura média em Potsdam. Em certo momento, o rei até iniciou um regime de alongamento, amarrando soldados em esticadores para alongar seus corpos, uma prática que foi finalmente interrompida após se provar fatal para muitos. Após sua morte, seu sucessor, Frederic o Grande, desbandou os Gigantes de Potsdam, que haviam crescido para mais de 2.500 homens em seu auge. O legado desses esforços eugênicos lançou uma longa sombra, servindo mais tarde como uma inspiração perversa para as ideologias nazistas. Em contraste com os Gigantes de Potsdam, estavam os 10.000 imortais do Império Aquemênida da Pérsia, ativos de 550 a 330 anos antes de Cristo. Adornados em ouro e empunhando longas lanças, essa força de elite era uma das unidades militares mais formidáveis de sua época. Eles ganharam o apelido de Imortais, porque para cada soldado que caía em batalha, outro imediatamente tomava seu lugar, mantendo seus números constantemente em 10.000. Essa prática, juntamente com a rápida remoção de seus mortos do campo de batalha, perpetuava a ilusão entre os inimigos de que eles eram invencíveis. Primeiramente registrados pelo historiador grego Heródoto em meados do século V a.C., os imortais se destacavam não apenas por sua proeza em combate, mas por seu estilo de vida opulento. Eles usavam adornos substanciais de ouro e viajavam com grandes comitivas, incluindo concubinas em carroças cobertas e numerosos servos. Eles também carregavam suas próprias provisões luxuosas, separadas dos soldados comuns. Canadá comunista? A China construiu rapidamente o maior exército permanente do mundo, superando até mesmo os Estados Unidos, conhecidos por sua ênfase militar. Sob o comando de Xi Jinping, um líder autoritário e obcecado por vigilância, o exército chinês cresceu para impressionantes 2 milhões de pessoal ativo, quase o dobro do tamanho das forças dos Estados Unidos.
No entanto, esse número pode ser enganoso. A maioria das tropas chinesas permanece dentro de suas próprias fronteiras, e a presença militar da China no mundo ainda é consideravelmente menor que a dos Estados Unidos. Ainda assim, a crescente influência econômica e militar da China, desde a década de 80, tem causado considerável preocupação entre as nações ocidentais. Esse cenário torna ainda mais intrigante a decisão do Canadá de se envolver com a China em questões militares. Em janeiro de 2018, as Forças Armadas canadenses enviaram uma delegação à China para observar exercícios militares. Um mês depois, a China retribuiu enviando sua própria equipe ao Canadá para estudar as práticas militares canadenses. Imaginem a reação dos Estados Unidos, observando essa relação entre Canadá e China. Essa troca foi recebida com críticas substanciais, tanto dentro do Canadá quanto de outros países ocidentais. Até 2019, o Canadá havia encerrado sua cooperação militar com a China, e todas as atividades de treinamento conjunto planejadas foram canceladas. Torneio das Forças Armadas. Iniciados em 1995, com seu evento inaugural na Itália, os Jogos Globais das Forças Armadas espelham as Olimpíadas, apresentando edições de verão e inverno que ocorrem a cada 4 anos, mas com um intervalo de 2 anos entre elas. A edição de verão mais recente ocorreu em 2019 em Wuhan, China. Sim, essa mesma cidade. Mais de 9.000 competidores militares de 109 países reuniram-se nesses Jogos de Verão para competir em disciplinas como ciclismo, arco e flecha, judô e até ginástica artística. Ataques de drones e táticas de guerrilha foram notavelmente ausentes. Apesar de sua vasta presença militar global, os Estados Unidos não se saíram bem nesses jogos. Mesmo com tensões contínuas com a China, os Estados Unidos ainda enviaram seus competidores militares para os Jogos de 2019 em Wuhan. No entanto, a maior potência militar do mundo conquistou um modesto 35º lugar na classificação geral de medalhas. Parece que o exército americano prioriza o combate real em detrimento dos esportes militares temáticos. E este é o nosso vislumbre das peculiaridades intrigantes de alguns dos militares mais formidáveis ao longo da história. Você tem algum fato militar em comum ou pouco conhecido a acrescentar? Nos conte nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.